Bem-vindo ao canal Perto de Gaza, um canal de notícias e fatos sobre Israel. Se você se interessar pelo conteúdo, considere se inscrever e ativando o sininho aqui embaixo. Deixe um like, pois isso ajuda bastante a continuarmos com nosso trabalho. Um voo da Air France com o objetivo de chegar a Paris, partindo de Tel Aviv e passando por Atenas, foi sequestrado e redirecionado para Entebbe, Uganda, por terroristas ligados à Frente Popular pela Libertação da Palestina. Curioso para saber o desfecho? Então acompanhe atentamente essa fascinante história. Estamos em 27 de junho de 1976 e um avião da Air France decola de Atenas, Grécia, com destino a Paris. A bordo, estão 248 passageiros, a maioria deles israelenses, acompanhados por 12 membros da tripulação. No entanto, entre os passageiros, estão 4 terroristas, 2 palestinos e 2 alemães. Alguns minutos após a decolagem, esses 4 indivíduos, que estavam portando pistolas e granadas, rendem a tripulação, invadem a cabine do piloto e ameaçam matar os passageiros caso o voo não seja desviado imediatamente. A equipe de bordo alerta as autoridades em terra e altera o curso em direção a Benghazi, na Líbia, onde o avião pousa para reabastecimento. Durante esses acontecimentos, Patrícia Martel, uma das reféns, simula um aborto espontâneo, o que resulta em sua remoção da aeronave. Patrícia Martel volta à Grã-Bretanha e é submetida a um interrogatório por representantes da Scotland Yard e o Mossad. Após 7 horas, o avião parte novamente e aterriza no aeroporto de Entebbe, em Uganda. Do lado de fora das janelas da aeronave, os reféns avistam várias tropas ugandenses, e momentaneamente ficam aliviados, ao pensar que estão prestes a serem libertados. No entanto, quando as portas da aeronave se abrem, um coronel do exército ugandense se aproxima pelas escadas de emergência e cumprimenta um dos terroristas. Nesse momento, fica claro que os ugandenses não pretendem libertar os reféns. Na verdade, estão ali para proteger e abrigar os terroristas. Pouco tempo depois, um dos sequestradores entra em contato com a mídia internacional para apresentar suas demandas. Eles exigem um resgate de 5 milhões de dólares e a soltura de 53 militantes palestinos e pró-palestinos detidos em prisões ao redor do mundo. Caso suas exigências não sejam atendidas, eles começariam a executar reféns a partir de 1º de julho. Em Israel, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin liga para o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, solicitando que ele intervenha junto ao governo egípcio para obter ajuda nas negociações com o presidente ugandense Idi Amin. O Egito, que não possui uma relação particularmente amigável com a situação em Israel, promete fazer o que estiver ao seu alcance. Enquanto isso, o gabinete israelense se envolve em debates intensos sobre se devem ou não ceder às demandas dos terroristas, ao mesmo tempo em que se preparam para libertar os 40 prisioneiros palestinos que estão sob custódia. Porém, os Estados Unidos e o Reino Unido são inflexíveis em sua postura de não negociar com terroristas e comunicam a Israel que não liberarão, em nenhuma circunstância, os seus próprios prisioneiros. Essa atitude enérgica por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido é rigorosa, porém fundamentada na lógica. Ceder às exigências desses terroristas poderia, potencialmente, encorajar futuros atos de terrorismo. Enquanto isso, o presidente egípcio Anwar Sadat tenta negociar com Amin, porém sem conseguir avançar. Ele recorre então à Organização para a Libertação da Palestina e consegue surpreendentemente o apoio de Yasser Arafat, que envia seu assessor político até Uganda para dialogar com os sequestradores. A situação política está se tornando cada vez mais difícil, mas o governo israelense solicita aos sequestradores uma semana adicional para ganhar mais tempo. Presidente Amin, que mantém contato com um oficial das Forças de Defesa de Israel com quem possui um longo histórico pessoal, aceita negociar com os terroristas, após ser informado de que Israel está se preparando para soltar seus prisioneiros. Os sequestradores libertam 48 reféns não israelenses, em 30 de junho, e após concordar com uma prorrogação do prazo, liberam mais 100 reféns, também não israelenses, todos conduzidos até Paris. Isso deixa um saldo de 84 reféns israelenses, 10 reféns franceses e a equipe de 12 membros da tripulação, que havia se recusado a sair junto com os reféns anteriormente libertados. Com o tempo extra à disposição, o governo israelense se envolve em discussões acaloradas sobre como proceder, havendo divergências entre aqueles que desejam atender às exigências dos sequestradores a fim de garantir a libertação dos demais reféns, e outros, especialmente os provenientes da comunidade de inteligência e das forças armadas, que se opõem à ideia, alertando que isso apenas incentivaria mais atos de terrorismo. Sem saída, os israelenses planejam uma tentativa de resgate. Porém há 2 desafios. Em primeiro lugar, eles precisam de informações mais precisas sobre o aeroporto e sua estrutura, e, em segundo lugar, devem obter o apoio de uma nação da África Oriental para a operação, já que as Forças Armadas de Israel não têm capacidade de reabastecer 4 a 6 aeronaves militares tão distantes do espaço aéreo israelense.
Um proprietário judeu de uma cadeia de hotéis no Quênia, junto com outros membros proeminentes da comunidade judaica e israelense naquela nação, exerce pressão sobre o presidente queniano Jomo Kenyatta para apoiar a operação das Forças de Defesa de Israel, obtendo assim a permissão queniana para que a força-tarefa do exército israelense cruzasse o espaço aéreo e fizesse uma escala para reabastecimento das aeronaves. Além disso, o ministro da Agricultura do Quênia, Bruce Mackenzie, convence o presidente Kenyatta a permitir a entrada de agentes do Mossad no país, de modo que pudessem coletar informações na fronteira com Uganda, no aeroporto de Entebbe. Em menos de 24 horas, agentes do Mossad israelense cruzaram a fronteira para Uganda para fazer reconhecimento do aeroporto e suas defesas. Outros agentes do Mossad, entretanto, partiram para Paris, onde estão realizando entrevistas com os reféns libertados. Um desses agentes, um passageiro francês judeu com experiência militar, possui uma memória extraordinária e é capaz de fornecer informações não apenas sobre o aeroporto, mas também sobre os sequestradores e o número e tipos de armas que eles carregam. Todas essas informações são repassadas para as forças de defesa israelenses, que também entraram em contato com a empresa israelense de construção que havia construído o terminal exato onde os reféns estavam sendo mantidos anos atrás. Ao criar uma réplica em miniatura do terminal, os israelenses começam a montar onde os reféns podem estar sendo mantidos e preparam sua força de ataque. O plano é arriscado, porém simples. O tempo está se esgotando, e no final da noite de 3 de julho, apenas algumas horas antes do prazo de 4 de julho, a equipe de ataque embarca nos seus C-130s. Os 4 aviões decolam e voam sobre o Mar Vermelho a uma altitude de não mais de 100 pés, 30 metros. Pelas janelas, os soldados conseguem ver as ondas quebrando abaixo enquanto os aviões rugem a uma velocidade de quase 400 milhas por hora. A equipe de ataque voa baixo e rápido para evitar ser detectada pelos radares do Egito, Sudão e Arábia Saudita, com receio de que, se forem detectados, a missão possa ser comprometida. Nervosamente, os pilotos seguram firmemente os manches, uma vez que a uma altitude tão baixa, o menor erro poderia levá-los a cair no oceano, causando a desintegração das aeronaves. Logo atrás dos C-130s da equipe de ataque, 2 Boeing 707, aeronaves civis adaptadas, que estão equipados com instalações médicas e um posto de comando. Horas depois, as aeronaves pousam no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta em Nairobi, no Quênia. Um dos Boeing 707, a aeronave de suporte médico fica para trás, enquanto as outras 5 aeronaves são reabastecidas e decolam em direção ao ataque ao Aeroporto Internacional de Entebbe. Durante a aproximação ao aeroporto, a aeronave 707 começa a fazer um voo circular, permitindo que o general Adam mantenha contato com suas tropas no solo. Às 23 horas, os 4 C-130 realizam um pouso na pista do aeroporto. Na escuridão, o primeiro avião pousa e quase desliza em uma vala, mas os outros 3 pousam sem incidentes. Em um dos aviões C-130, sai uma Mercedes preta, que foi modificado para se parecer com o veículo pessoal do presidente ugandense Amin, e é conduzido para fora, seguido por 2 Land Rovers, todos ostentando os emblemas do presidente ugandense. Dentro de cada veículo estão os comandos israelenses, com a esperança de passar despercebidos por 2 postos de controle de segurança. No entanto, quando os veículos se aproximam, um dos guardas ordena que os carros parem. O sentinela sabe que o presidente Amin, recentemente adquiriu uma Mercedes branca e considera o veículo suspeito. Ao parar, o tenente-coronel Yoni Netanyahu, irmão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ordena que os comandos dentro dos veículos atirem nos guardas. Os comandos disparam 2 vezes contra os guardas usando suas pistolas com silenciador e partem rapidamente. Contudo, ao se aproximar de um dos Land Rovers, eles percebem que os guardas ainda estão vivos. As ordens são claras, não pode haver guardas vivos que possam soar o alarme. O último Land Rover para abruptamente e um comando israelense desembarca, matando os 2 guardas. O som dos disparos da metralhadora alertou o restante da guarnição ugandense. Yoni Netanyahu, líder do grupo, ordenou que os veículos fossem deixados para trás e que a força avançasse a pé em direção ao terminal. Com passos rápidos e silenciosos, os comandos foram alvejados por militares de Uganda entre a torre e o terminal. Retaliaram, eliminando muitos deles. Um soldado ugandense próximo à porta do terminal abriu fogo contra a vanguarda da força, atingindo Yoni Netanyahu logo abaixo do pescoço. O comandante caiu e o médico da unidade o atendeu imediatamente. Enquanto isso, os 3 Hércules restantes pousaram e as forças de segurança se espalharam pelo perímetro. O Boeing 707, transportando o general Adam, circulava acima do aeroporto. O primeiro comando foi o primeiro a invadir o terminal, trocando tiros com um terrorista deitado. Após descarregar a munição de seu AK-47, o terrorista foi eliminado. Outros soldados entraram, neutralizando os demais terroristas que disparavam no escuro. 2 membros da equipe usaram megafones para gritar em hebraico e inglês, ordenando que todos no interior do terminal se deitassem no chão. Com lanternas, os 2 avistaram os reféns deitados, protegendo seus filhos e permanecendo imóveis.
Ao serem questionados, os reféns indicaram a localização dos terroristas restantes. Os comandos iniciaram a varredura do térreo e do segundo andar do terminal. Cada segundo parecia uma eternidade, mas na realidade toda a ação dentro do prédio durou não mais do que 10 minutos. Netanyahu havia perdido muito sangue e, mesmo após ser atendido e evacuado de carro para o avião, chegou lá já falecido. Enquanto isso, os blindados do Major Shaul Mofaz atacaram os quartéis da guarnição militar, levando muitos soldados ugandenses a fugir do aeroporto. O sargento Yadernay, ao perceber disparos de uma metralhadora da torre de controle, usou um lançador de granadas para atacar a estrutura, gerando uma explosão que lançou uma grande bola de fogo e fumaça. Omer Bar-Lev, comandando um dos blindados, contornou o terminal e se deparou com fileiras de jatos ugandenses, 3 MiG-17 e 5 MiG-21. Ele solicitou permissão via rádio para destruir as aeronaves, mas, devido à confusão, não obteve resposta. Diante da situação, tomou a decisão de abrir fogo sobre os aviões, que rapidamente se incendiaram. Finalmente, o último Hércules fechou suas portas e começou a taxiar, 57 minutos após o primeiro pouso. O último avião deixou o aeroporto de Entebbe para trás, vazio e em chamas. Os 7 terroristas presentes foram mortos, assim como 45 soldados ugandenses. 3 reféns perderam a vida e 102 estavam a bordo dos Hércules a caminho da liberdade. Os aviões pousaram em Nairobi, onde foram reabastecidos antes de concluir o trecho de volta a Israel. A operação foi um sucesso sem precedentes. Yoni Netanyahu emergiu como um herói nacional, ao lado dos outros 5 bravos feridos durante a investida. A audácia inigualável de conduzir forças especiais através da África, aterrissar em um aeroporto hostil, executar o ataque, reabastecer e, finalmente, decolar de volta para casa, conferiu ao ataque em Entebbe uma posição como um dos mais arrojados e verdadeiramente surpreendentes empreendimentos conduzidos pelas forças especiais israelenses. Se você se interessou pelo nosso conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho para receber mais informações. Conto com a presença de vocês nos próximos vídeos. Obrigado e tchau.